Ai ai, a cultura dos icebergs, um dos tópicos mais falados de todos os tempos na internet. E se você não sabe, um iceberg é o maior inimigo do Titanic, mas também é um tipo de imagem que escala coisas conhecidas de alguma série, jogo ou fandom, que quanto mais fundo, mais desconhecido e perturbador as coisas ficam. E qualquer série tem um iceberg, é uma das regras da internet praticamente. E sabe que toda série também tem? Mas bem, com tudo isso, é claro que as séries do Alan Becker teriam um iceberg. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre. Eu peguei esse iceberg do Reddit, desse nome que eu nem vou tentar pronunciar. Mas todo esse iceberg parece interessante. Eu só queria dar uma vez que foi muito difícil achar algumas informações sobre os tópicos do iceberg. Então talvez tenha bastante erros e partes que eu falo sobre teorias, pois tem muita coisa que não é confirmado direito. Mas sem muita enrolação, bora pro vídeo. Primeira escala do iceberg, AVG. AVG, também conhecido como Animator vs Games, é o canal secundário do Alan, que mistura os estigmas da Color Gang com jogos diversos, como Roblox e Minecraft, mas que também é usado como um canal de React pelo Alan Becker e seu amigo DJ, ou DJ, chama do seu jeito. AVE. Pelo que parece, essa é uma minissérie do Alan, que significa Animation vs Everything, que são estigmas da Color Gang lutando com qualquer coisa, seja um objeto, jogo, personagem ou algo do tipo. Eu só não achei uma série mesmo disso, mas tem exemplo, como esse vídeo que os estigmas brincam e lutam com os aplicativos. Victim. Victim, também conhecido como Hacker, é um antagonista e um dos personagens principais da série Animator vs Animation, que foi um personagem torturado pelo Alan, que agora busca vingança. Não tem muito o que falar sobre ele, praticamente todo mundo já conhece mesmo. Color Gang é de AVA. Bem, não tem muito o que falar sobre isso. Sim, a Color Gang é de AVA, mas também é de AVM, pois os dois se passam em tempos diferentes. Mas sim, eles são de Animator vs Animation. O animador é o Alan. Essa diz que o animador de Animator vs Animation é o Alan, e meio que isso é verdade, pois já foi mostrado o Alan como animador, mas ele não é chamado de Alan Becker na série, e sim de Nogai 3, que é um outro nick que o Alan usava antigamente, mas sim, o animador é o Alan. Segunda camada do iceberg, poderes de Dsequod Coming. Bem, o Dsequod Coming, ou conhecido como Laranja, tem vários poderes. Esses são super força, super velocidade, alta resistência, telecinese, manipulação de blocos, manipulação de itens, alta percepção, resistência a efeitos, capacidade de liderar e modo super carregado. Ou seja, o bichão é fodão. Mas isso é só quando ele tá despertado, pois quando ele não tá, ele é só apenas um stickman igual os outros da Color Gang. E no AVM ele não tem poderes, é só um stickman bom de luta. AVM e AVA são do mesmo universo? Essa é uma pergunta frequente entre muitas pessoas, e a resposta é sim, elas são do mesmo universo, só que em tempos diferentes. E não tem mais o que falar sobre isso, a gente só sabe que elas são do mesmo universo, mas outras coisas são um mistério ainda. The Alternet. A Alternet é um subespaço paralelo da internet, onde personagens animados publicados em sites como a Newgrounds e outros vivem. E a Alternet e a internet são separados por uma barreira em forma de grade, com cada célula levando um dispositivo específico conectado à internet por meio de seu endereço IP. Animation Versus. Animation Versus é um jogo criado pelo próprio Alan Becker, que está previsto para lançar em junho de 2028. Um jogo de luta onde você usa stickmans para batalhar. Eu tô vendo que esse game vai ser da hora, melhor que GTA 6, viu? Terceira camada do iceberg. The Chosen One é do mal. A teoria de que o The Chosen One é do mal diz que ele ficou corrompido depois de absorver partes do poder do criador, o Alan. Um poder instável que já transformou outros stickmans em vilões. Por isso, o The Chosen One às vezes perde o controle, fica agressivo e quase destrói tudo ao redor. Mas então ele é realmente do mal? Não oficialmente, mas ele tem potencial para virar um vilão. Partículas de vida verde. Essas são partículas de vida que são meio que a energia vital do universo de Alan Becker. Elas são usadas como cura para os stickmans. Um exemplo no AVA8, onde o Dsequod Coming usa um PC para reviver seus amigos, e olha essas partículas saindo deles. A missão do Dark Lord o tornou maligno.
A teoria diz que o Dark Lord não era originalmente mau, mas foi enviado em uma missão para investigar o poder do Criador e explorar partes proibidas da Alternet. Lá, ele entrou em contato com energia e códigos que nenhum Stick deveria trocar. Isso corrompeu sua mente, aumentando seus poderes de forma instável e apagou quem ele era antes. E sinceramente eu acho que isso é verdade. Você vê como o Dark Lord mudou muito conforme a história foi contando. The Second Come é a volta do The Chosen One. Essa é uma teoria que é mais uma verdade. Ela diz que o The Second Come é a volta do The Chosen One, como se fosse um renascimento, e meio que é verdade. O The Second Come foi criado para ser o sucessor do The Chosen One. Não é à toa que o nome dele é a Segunda Vinda, pois ele foi o segundo depois do The Chosen One, tirando o Dark Lord, claro. Então, meio que é verdade. Retcon da morte de The Chosen One e The Dark Lord. Ok, bora lá que isso aqui é meio confuso. Primeiro, uma retcon é a alteração de fatos previamente estabelecidos à continuidade de uma obra ficcional. Tu não entendeu? Sabe que somos dois. Mas essa teoria diz que o Alan originalmente matou o The Chosen One e o Dark Lord, mas depois mudou a história para trazê-los de volta, como se nunca tivesse morrido. E tem um exemplo que é no EP 3 de AVA, que o The Chosen One teria morrido na teoria, mas depois voltou no EP 5. Mas eu não sei, porque tipo, o The Chosen One e o Dark Lord tinham saído do PC do Alan. Meio que eles foram pra Alternet depois disso, fizeram caos por lá. Então ele meio que não morreu. Eu sinceramente não sei, mas a teoria pelo menos não parece fazer sentido. A casa da Color Gang. Esse tópico fala sobre a casa da Color Gang, naquele site que os mesmos nasceram lá. E bem, ela tem algumas coisas por dentro, mas tipo, é só isso. Não tem muito o que falar, é só uma casa de stickmans. Quarta camada do iceberg. Fera e assassino. Esses são dois nomes que seriam dados para The Chosen One na hora de nomeá-lo, mas o Alan Becker decide colocar The Chosen One mesmo. Programas sencientes. Essa é uma teoria de que o computador do Alan contém vários programas conscientes, além dos stickmans, e essa eu tenho quase certeza que é verdade. No terceiro EP de AVA, é possível ver os programas só criando vida do nada para lutar contra o The Chosen One. O estranho é que eles nunca mais foram citados depois disso. Talvez seja em vários computadores ou só no PC do Alan que aconteça isso mesmo. Vai lá saber, né? Stick Rights. Sticksalevery.com, acho que assim, também chamado de Stick Figure Rights, é um site mostrado no início de Animator vs Animation 3. O The Chosen One clicou nesse site. O site informava que bonecos palitos não deveriam ser escravos. Um pop-up aparece, oferecendo a libertação do The Chosen One, mas o Alan ativou seus poderes e destruiu o pop-up. Só que isso é estranho, um site que fala sobre direito dos stickmans. Logo, quem criou o site sabe que eles têm vida própria. Bem, vamos para o próximo tópico que ele é bem importante para isso também. Programmer 021. Programmer 021 é um cara que apareceu do EP2 de Animator vs Animations. Agora que percebi que nesse iceberg ele só tá falando de AVA, mas vai falar de AVM também, eu juro. Mas esse cara aparece quando o Alan abre o aplicativo de conversa ou algo do tipo. Quando o The Chosen One estava destruindo o PC dele, o Alan então conversa com esse cara. E resumindo, o Alan fala sobre o Stickman estar destruindo o PC dele. Então o cara pergunta o nome dele, o Alan fala respondendo que é The Chosen One. E o programmer fala que aquilo é loucura, mas que ele sabe um jeito de derrotar ele. E logo depois disso, The Chosen One destrói a aba de conversa. E pronto, essa é a primeira e última vez que esse cara aparece. Mas o estranho é que ele parece saber sobre isso dos stickmans, como se fosse normal pra ele. Tem teorias que falam que ele seria o criador da Alternet de vários stickmans, mas não podemos confirmar nada com tão pouca informação. Deixe suas teorias nos comentários. Outros animadores. Essa é uma teoria de que existem outros animadores além do Alan, cada um com seus próprios stickmans e mundos digitais, influenciando partes ocultas da Alternet. E provavelmente seja verdade, a Alternet é enorme, muito maior do que apenas o PC do Alan. Então provavelmente tem sim outros animadores com suas próprias histórias, mas provavelmente nunca vejamos eles. Protótipos da Steph. Protótipos da Steph são os primeiros modelos das Stephs criados pelo King Orange, quando ele queria ficar forte para ir para o Minecraft e resgatar seu filho. Ele fez vários desses, de jeitos diferentes, mas muitos deram errados, então ele jogou fora a maioria. Quinta camada do iceberg. The Dark Lord foi originalmente resgatado.
Essa teoria é que o Dark Lord não seria um vilão final, ele teria uma história de redenção planejada, mas isso mudou após sua corrupção, ou seja, o The Dark Lord teria uma redenção original planejada, mas isso foi mudado ou abandonado, não tem muito o que falar sobre esse, é só uma teoria do que o Dark Lord poderia ter sido criado no começo, ou esse tópico talvez seja sobre outra coisa, eu pesquisei e eu não achei nada a respeito pelo menos. The Dark Lord matou a mulher do King George. Ok, esse é meio bizarro. Essa é uma teoria que diz que no meio das destruições que o Dark Lord e The Chosen One faziam pela internet, o The Dark Lord teria matado a mulher do King George em uma dessas. E é nessa imagem, e essa seria a mulher do King George. Ela nunca foi mostrada antes, então não é possível confirmar isso. Mas se você juntar a cor dela com a do King George, dá a exata cor do seu filho, o Gold, ou seja, talvez isso realmente tenha acontecido, e se aconteceu, o The Dark Lord levou mais uma pra conta. Mas é só uma teoria, ok? The Chosen One se lembra de ter recebido o nome. É uma teoria que o The Chosen One lembra do exato momento que o Alan escreveu seu nome. Isso causou seu despertar e a futura rebelião. Eu sinceramente não entendi muito esse, tipo, é claro que ele lembra da hora que o Alan deu o nome pra ele, o cara tava vivo naquele momento. E Shikmas consegue fazer coisas sem vida criarem vida. Bem, isso já foi citado antes, sobre aquela parte do Dark Lord chamar programas do PC para batalharem. Então meio que sim, mas isso provavelmente é só uma habilidade do Dark Lord, talvez de outros Shikmans, já que não vimos mais nada do tipo depois disso. Sexta camada do iceberg. Shikman's Bloodsport. Eu não achei uma tradução exata para esse termo, mas pelo que parece é esporte de sangue ou algo assim. Eu pesquisei mais, mas não achei nada do tipo. Só que no post desse iceberg, nos comentários, o cara do post meio que explicou isso, e eu vou deixar para vocês verem. O termo Bloodsport refere-se a caça, ferimento e morte de animais ou pessoas para entretenimento. O site Stick Rights e o usuário programa 021 sugere que existem outros animadores criando figuras de parede sencientes para lutar e matar. Bem, vocês interpretem do seu jeito. The Chosen One tem memórias do Victim. Esta é uma teoria que o The Chosen One absorveu fragmentos do código do Victim e herdou lembranças traumáticas da morte dele, ou simplesmente nasceu com memórias do próprio Victim, explicando sua raiva inicial contra o Alan. Eu acho que isso é verdade, mas ele apenas tem as memórias da luta do Victim contra o Alan. Não tem memórias do Victim depois dos acontecimentos, como o de encontrar Mitz e Taos, mas provavelmente seja verdade sim, tudo leva a crer. Alan sabia que era o mesmo Victim todas as vezes. Essa é uma teoria entre aspas, que ela sabia que todas as vezes que ele matava o Victim e gerava outro, era o mesmo Victim. Ele continuou e continuou fazendo isso. Eu não sei muito o que dizer, já que a mente do Alan Becker Animator vs Animation é meio conturbada e estranha. O cara literalmente torturou um Shikman. E eu acho que realmente ele sabia que aquele era o mesmo Victim, todas as vezes. Bizarro. Purple conquistou um Mac. Sinceramente eu não entendi nada desse, mas pelo que eu pesquisei eu acho que é isso daqui. Uma teoria que o Purple já dominou completamente o computador Mac antes dos eventos da série, explicando suas habilidades absurdas com tecnologia. Pelo que parece é isso, não posso confirmar nada, mas o Purple realmente sabe mexer bem em tecnologia, então, né? Origem verdadeira de The Second Coming. Sinceramente, esse é um dos tópicos mais ferrados do iceberg, porque tipo, tem várias teorias da possível origem do The Second Coming, e se ela tá tão embaixo do iceberg é porque é mais obscura, mas qual seria das várias? Já que o criador do post não explicou essa possível origem verdadeira, mas eu achei uma que eu vou deixar com vocês. A teoria é que o The Second Coming não foi apenas criado pelo Alan, mas as restos do The Chosen One, do próprio sistema ou de um projeto oculto. Sua origem real seria mais profunda do que mostrado. Sétima camada do iceberg. Os Shikmas da Color Gang são cópias. Dito pelo próprio criador do post, isso se refere ao fato de que tecnicamente existem duas versões da Color Gang, as versões que o The Chosen One encontrou no PC do Alan e as versões originais da internet, que presumivelmente existe na rede externa. Ironicamente isso é real, já que o The Second Coming achou a Color Gang em um site público, então meio que outras pessoas podem acessar esse site e ver a Color Gang, mas não os que conhecemos, e sim cópias dele. Isso é um pouco bizarro se parar pra pensar.
Programmer 021 sabe que os Stigmas estão vivos. Bem, eu não tenho muito o que falar aqui. Eu já falei desse cara em um dos tópicos anteriores, e provavelmente ele sabe sim que os Stigmas estão vivos. Ou ele só é meio doido, mas seria muito da hora ver ele novamente na série. Alguém que ajuda o Alan a derrotar o hacker, ou algo do tipo. The Chosen originalmente era o Vict. Se eu não me engano, eu meio que já falei sobre isso em um tópico anterior. Mas de qualquer jeito, essa é uma teoria que diz que quando o The Chosen One foi criado, ele nasceu como Vict, e não como The Chosen One, que a gente conhece. Esse seria o porquê do ódio mortal que ele tinha quando atacou o Alan. Mas eu acredito que não, ele apenas deveria ter memórias do Vict. Mas realmente, ser o Vict é muito improvável. Mas também um simples nome não faz com que ele seja um tal Stickman. Só faz com que ele mude de poder, igual o coitado do The Chosen One virou No One. A animadora da Mitz é a irmã do Alan. Esta é uma teoria entre aspas que a animadora que criou a Mitz é a irmã do Alan. Pelo que eu pesquisei, parece ser verdade. Não é nada confirmado, mas pelo que parece é. Mas se realmente for, o Vict e a Mitz são irmãos? Oitava camada do iceberg. Os storyboards originais de The Box. Os storyboards originais de The Box, o episódio 10 de AVA, estão disponíveis apenas no servidor de membros do Alan Becker. Algumas cenas foram cortadas por serem excessivamente violentas, e provavelmente essas cenas foram lá pra parte que o Vict está praticamente torturando The Chosen One. O que será que o Alan tinha colocado nesses storyboards originais? Retcon da personalidade do agente. Outra retcon do iceberg, mas dito pelo próprio criador do iceberg, refere-se à discrepância entre o personagem do agente no AVA 9 e 10, onde ele age mais como um mercenário, e nos AVA 11 e 12, onde ele é mais próximo do Vict. Olha, eu pelo menos não entendi muito bem essa parte. Acho que o agente no AVA 9 e 10 era só um agente qualquer, só que magicamente no AVA 11 e 12 ele começa a ser mais importante, uma retcon mesmo, acho que foi isso que ele quis dizer. A internet é quinta dimensional. Bem, o próprio criador explicou esse tópico, e ele falou que está escrito errado, que é 4-dimensional, mas indo para a explicação, isso se refere ao console do Dark, que exibe 4 tipos de coordenadas na rede externa, X, Y, Z e T. E bem, se você não entendeu, sabe que eu não entendi nada também. Mas pra quem entende esse tipo de coisa dimensional, comenta aí o que diabos é 4-dimensional. Sistema de malware Hollowhead. Hollowhead são os Stigmas com cabeça oca, os que tem um furo no meio. E nesse tópico diz, isso se refere à teoria de que os sistemas usados para criar as cabeças ocas é, na verdade, algum tipo de malware. No AVA2, o antivírus Avast detecta o The Chosen One como um worm, um tipo de malware que se espalha e se replica pela rede. As cabeças ocas servem como componentes desse malware, que se aplica pela internet e redes externas, dando vida a coisas inanimadas e obtendo acesso não autorizado a computadores. Eu nunca tinha parado para pensar nessa parte, mas faz sentido até. Você vê que os Stigmas com cabeça oca sempre tem algum tipo de poder. O exemplo mesmo é The Chosen One e o The Second Coming. Nona camada do iceberg. The Second Coming é a segunda vida de Alan. The Second Coming é a segunda vida de Alan, pois ele recuperou sua paixão criativa e talento para a animação. Ele também tem uma conexão especial com Alan, e seus desejos ganham vida, assim como os do animador. Trindade Sagrada. Bem, dito pelo próprio criador, essa é uma teoria que ele criou. Basicamente, traça um paralelo entre a Santíssima Trindade cristã e o Alan, o Cursor e o The Second Coming. Esse iceberg tá começando a ficar meio doido. ARG. Algumas pessoas achavam que haveria um ARG para a terceira temporada antes do AVA 11. Eu não sei porquê dessa teoria, mas seria estranho ver um ARG de AVA. O Vict acidentalmente criou a Alternet. Altamente teórico, mas como sabemos que Hollowheads podem dar a vida a qualquer elemento digital inanimado apenas estando presentes, é razoável supor que a Alternet e a representação da internet que vemos em AVA foram geradas indiretamente criadas por Vict quando ele escapou do PC do Alan. The Second Coming criou o sistema Hollowhead. Isso é pura especulação, mas é possível que The Second Coming tenha sido a origem do sistema Hollowhead e de todas as irregularidades do universo de AVA.
já que sabemos tão pouco sobre a origem de The Second Coming e ele parece ter uma conexão com o sistema Hollowhead. Ele consegue sentir quando o nome do Vict é alterado para hacker. Bem, o iceberg acabarei por aqui, mas eu tenho um tópico ainda mais perturbador para falar, talvez seja sensível para alguns públicos. Bem, há mais ou menos 5 meses atrás, há relatos que o Alan Becker teria postado um vídeo em seu canal, mas foi excluído em seguida. Um vídeo que foi salvo por poucas pessoas, mas que é perturbador e bizarro. Nele mostra como o ser humano pode ir além do seu limite por fome de vingança, até quando ele pode sentir prazer em ver um simples Shikimi sofrer. Um vídeo doloroso de se ver e que traumatiza milhares de pessoas pelo seu peso. E esse vídeo é sobre a sua mãe. Ok, esse final foi brincadeira, viu? Mas aqui acabou o iceberg mesmo. Ele foi mais focado em teorias, e eu acho que daria pra ter outros tópicos, coisas escondidas, curiosidades, entre outros. Mas ainda assim foi um iceberg muito da hora de se ver. E se você tem algum outro tópico para falar, comenta aí nos comentários. E bem com isso eu falei algo de errado, é muito difícil achar informações sobre o Alan Becker. Mas bem, deixa um like e se inscreva no canal. E eu acho que foi isso.